Estamos entrando no ar aqui agora em definitivo, no SecurityCast de hoje, com o tema Ferramenta de Teste de Invasão para Aplicações Web. Quero dar as boas-vindas a quem está nos assistindo, e aí já passar a palavra aí para os meus amigos que compartilham comigo hoje, à noite, do webcast, né, desse webcast aqui. Então, vou passar a palavra aí primeiro para o Gustavo Roberto, para as suas apresentações iniciais. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Gustavo Roberto, trabalho como analista e pentester e também sou pesquisador independente na área de segurança da informação. Giovanni? Opa! Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos ouvindo. Eu sou Giovanni Zanol. Gosto de fazer um bocado de pesquisa na área de segurança e sou entusiasta de software livre. Estamos aí para a gente ver o que vai dar. Com vocês, Gustavo Martinelli. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Martinelli. Eu sou advogado, já trabalhei com TI também. Hoje eu trabalho com direito digital e estou aqui para tratar essas questões com enfoque um pouco mais jurídico, sobre o tema de pentest em aplicações web. Agora, o Alcion não está disponível. Não está fora do ar. Bom, continuando então aqui o assunto do webcast, como a gente falou, vamos falar um pouco sobre ferramentas de teste de invasão em aplicações web. Acho que o primeiro a gente precisava definir ou delimitar um pouco mais o que é, né, o pentest, ou para que serve, né, as ferramentas de teste de invasão. Então, na verdade, a ideia é que, entendo uma aplicação web publicada na internet, talvez seja interessante você verificar se não houve nenhum tipo de erro de codificação, erro de implementação, configuração. E para isso a gente usa uma série de técnicas e ferramentas para implementar essas técnicas, para verificar se existe alguma vulnerabilidade, né, que talvez tenha passado despercebido durante o desenvolvimento daquela aplicação, e aí dá um relatório de supostas brechas de segurança que poderiam ser exploradas por outras pessoas. Então, essa é a ideia básica do que a gente vai estar discutindo hoje aqui, né, nesse contexto. E aí, qual é o primeiro passo? Como é que a gente começaria, então? Eu já abro essa pergunta para os participantes aqui do webcast. Por onde a gente começa um teste de invasão e como é que a gente chega a usar a ferramenta depois? Então, quem pode colaborar um pouco com esse assunto? Bom, por onde a gente começa, eu acredito que seria pedindo uma autorização formal, né, para você poder prestar aquele serviço, ou então para você poder realizar aquele teste. Se você não é um ethical hacker ou, né, uma pessoa contratada para fazer aquele tipo de atividade, né, porque, como eu e o professor Gilberto já conversamos, o pentest ele pode ser caracterizado como crime pela Lei 12.737, que é a conhecida Lei Carolina Dickmann, que colocou o artigo 154A no Código Penal. No parágrafo 1º, diz que todo mundo que fizer, né, a criação de programas que explorem vulnerabilidade ou visem a instalação de vulnerabilidade, eles podem ser o quê? Caracterizados como crime. Né? Então, eu já havia falado, inclusive, que tem que se pensar muito na questão do intuito, qual o objetivo da pessoa em fazer aquele tipo de pentest naquela rede. É só para descobrir a vulnerabilidade e depois avisar, ou não, foi para oferir alguma vantagem indevida, algum tipo de financeiro, por exemplo. Então, o crime ele pode acontecer, mas não quer dizer que a pessoa ela vá ser condenada, porque ela não teve o quê? Nada, se não gerou nenhum dano com aquilo ali. O vídeo do Itaú, por exemplo, em que um especialista de segurança da informação, ele mostra como destravar as bicicletas, né, que estão disponíveis para os clientes do Itaú, e ainda revela que pela rede é possível captar dados dos clientes, ele cometeu algum crime? Em tese, sim. Né, se ele instalou vulnerabilidade, se ele fez alguma forma, ele pode ter cometido crime, mas não quer dizer que ele vá ser condenado por isso, porque ele não obteve vantagem nenhuma com isso. Né, e ele, inclusive, divulgou o vídeo abertamente para poder o quê? Falar para o banco que ele tinha, né, encontrado aquela falha, e ele sabe onde a falha está e provavelmente sabe como consertar a falha. Né, então, ele pode ou não responder por isso, mas acredito que, como ele não teve o intuito de prejudicar, mais de informar e de encontrar a falha, ele não vai responder assim por nada além disso, inclusive porque tem que ter também o interesse do Itaú para isso. Né? Mas antes de tudo, gente, quem trabalha de carteira assinada, verifique se no contrato de trabalho, né, o empregador no caso, está realmente dizendo que aquela é a atividade, a função, ou
plano de cargos e salários, né, criar uma função para isso, e também na questão de prestação de serviço, que você faça um contrato prévio dizendo que você vai utilizar tais técnicas para poder o quê? Verificar uma vulnerabilidade da rede. Bom, acredito que a priori seria essa análise jurídica que eu teria que fazer. Então acho que tem que começar por aí. Por isso que eu falei dessa forma. Legal. E aí, alguém quer complementar nesse início, né, as etapas iniciais aí do pentest, do teste lá de vulnerabilidades? Aproveitando ainda, já que está formalizado o início do pentest, que seja bem definido o escopo que o pentest vai cumprir. Porque já vi empresas contratarem o pentest só para um determinado escopo e depois exigirem que no relatório tenha coisas que estão completamente fora. Eu pedi para você testar minha aplicação web, mas você não testou meu servidor de DNS, o meu servidor, ou a minha rede, ou a minha infra toda. Então é bom no início também já ter o escopo bem definido, para que no final as expectativas sejam construídas em cima de uma mesma percepção. Acho que é isso. Eu particularmente já vi bastante coisa desse tipo acontecer, Giovanni. Mas, vamos lá. Partindo do princípio que o serviço contratado vai ser de hacker ético e pentest de uma forma geral, assim, vamos tratar de algumas ferramentas, né? Existem aí uma gama de ferramentas que o pessoal costuma usar. Algumas delas eu posso citar para análise de vulnerabilidade, o W3AF, o Nikto, o Nessus, HTTPrint, e para pentest mesmo, o pessoal costuma usar muito o Burp Suite, o WebScarab, o JAD, o JAD, para os proxy e o WebGoat. Inclusive algumas dessas até eu e Giovanni já andamos conversando algumas vezes sobre essas ferramentas. Normalmente elas são free e têm resultados bastante expressivos aí. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Giovanni? Convém lembrar que essas ferramentas elas atendem só vamos dizer assim, uma pequena etapa do processo de pentest. Seria aquela etapa de scan, para você dar ter uma visão geral, tirando o WebScarab dessa brincadeira aí, mas a maior parte delas é para você fazer scan, para você ter um pouco de ideia do que a aplicação web tem, porque dependendo para como vai caminhar o seu pentest, essas ferramentas vão ser insuficientes para você conseguir vamos dizer assim, passar algumas barreiras ou passar algumas camadas de segurança que a aplicação web pode ter. Essa é só uma ressalva, porque não adianta pegar essas ferramentas, vou pegar um backtrack aí e sair executando essas ferramentas, porque não é só isso, não. Tem muita coisa ainda que precisa analisar. Principalmente em relação ao falso positivo que essas ferramentas geram. Então, às vezes, você vê, eu mesmo já recebi relatórios de pentest de aplicação que nunca existiu na minha infra, mas porque a ferramenta citou. Então, preciso ter bastante cuidado com isso também. O Nikto, por exemplo, é mestre em fazer isso, né? Ele dá bastante falso positivo aí. Nesse caso, a gente falou de várias ferramentas, o Gustavo, desculpa, Giovanni, interrompendo, mas o Gustavo falou de várias ferramentas. Quem está nos assistindo aqui, por onde a gente poderia dizer, assim, por onde começar, né, ou seja, essa situação? E lembrando, quem está nos assistindo aqui, a gente tem um canal de perguntas e respostas também disponível. Durante aqui o SecurityCast, podem fazer perguntas, mandar perguntas para a gente aqui pelo canal, a gente responde aqui ao vivo para quem mandar as perguntas aqui. Mas então, voltando à pergunta que eu tinha feito, por onde começar? Né? Qual é o primeiro passo para poder fazer e para até escolher que ferramenta começar o teste? Deixa eu começar aqui. Considerando que é só aplicação web, não estou partindo para nenhuma parte da infra, considerando só aplicação web,
eu começaria com um WebScarab ou um Parus Proxy. Seria a minha primeira... O WebScarab só para navegar, olhando o que tem no site. E o Parus se eu tiver com um pouquinho de preguiça e querer um scan mais automatizado. Giovanni, você podia botar depois os links aqui, mandar para a gente colocar lá junto do chat, né, do SecurityCast, para quem quiser seguir, né, essa situação, tá. E aí para fazer as análises lá e começar a baixar os programas para poder usar também, né, isso aqui. Mas assim, então a primeira ferramenta seria o WebScarab para fazer o quê? A navegação no site. Eu ia navegaria no site usando o WebScarab. Ok, e depois qual seria o próximo passo? Olhar o que o site tem. Ou para os proxy para dar uma adiantada. Eu ainda desceria um nível, não sei se você está de acordo, Giovanni, tipo, passar um Nmap antes para obter banners dos serviços. Eu sei que não é a melhor prática, às vezes o cara pode mudar o banner, mas o Nmap já dá uma boa pista sobre o que a gente vai encontrar lá na porta web, por exemplo. Na verdade, poderia ser, porque eu pensei só na aplicação web, sem atacar muito o serviço de máquina. Mas você está correto. Passaria DNS, passaria o scan da máquina, mas primeiro iria para a aplicação. Caso eu olharia a aplicação e depois olharia primeiro as portas, né, através do Nmap, e depois olharia o ambiente de desenvolvimento. Como é que seria isso? Até para o pessoal que está assistindo a gente. O Nmap tem a opção de fingerprint, que dá para você saber sistema operacional, versão do aplicativo que está, versão do servidor web que está rodando. Seria mais nesse sentido do que ficar fazendo um port scan pura e simplesmente. Seria um port scan direcionado e para obter banners de serviço, por exemplo. E, por exemplo, normalmente assim, a metodologia que a galera mais pratica aí, normalmente são 8, né? Eles começam mapeando o conteúdo da aplicação, depois analisa a aplicação e o servidor, testa os controles no lado do cliente, testa os mecanismos de autenticação, de gerenciamento de sessão também, testa os controles de acesso e testa vulnerabilidade nos parâmetros normalmente e vulnerabilidades no web server. Normalmente é assim que o pessoal atua mais aí no teste de aplicação web. Legal. E aí, assim, para cada passo desse, a gente poderia enumerar algumas ferramentas para fazer esse tipo de situação? O que vocês acham? De forma automatizada, acho que dá para começar com o Parus Proxy, que ele faz bastante teste nesse sentido, principalmente testando parâmetros contra SQL Injection. Só pensando em ferramenta mesmo seria isso. O restante é olhando os links que tem, os formulários que tem, como dar uma observada se tem cookie sendo gravado, o conteúdo do cookie, quais campos estão presentes no cookie. Entendi. Aí varia muito da aplicação que você encontra, mas o principal vai nesse, vamos dizer assim, a grande parte vai nesse caminho aí. Em geral, quando a gente faz um ambiente de teste, você tem duas alternativas, né? Ou você faz aquele teste de caixa branca, ou que você sabe a infraestrutura que tem lá por trás, né, de banco de dados, a infraestrutura que tem lá de aplicação, ou de caixa preta, onde você não sabe nada, tem só um IP, né, que obviamente é um pouco mais difícil, imagino, porque você não tem informação nenhuma básica da situação. E aí, no caso, se eu estou fazendo um teste de caixa preta, esse é o caminho. Agora, se eu tenho um teste de caixa branca, eu já sei basicamente onde eu vou atuar, isso ganha algumas etapas, eu já posso partir para outros aplicativos. Seria correto isso? Pode, dependendo de como está sendo essa etapa inicial do teste de caixa branca,
você pode até pedir uma conta de usuário comum para já pular a etapa de ganhar usuário do sistema e você já poder fazer teste de escala de privilégio ou sequestro de sessão, só para adiantar também, não faz muita diferença não. Entendi. É um teste bom para se fazer. O pessoal gosta muito. Gilberto, você está com o microfone mudo. Ok, não, pode falar. Normalmente o pessoal gosta de fazer também bastante spidering, né? Que é pegar e sair varrendo tudo que tem na aplicação que seja visível, digamos assim, né? Por exemplo, o cara vai no arquivo robots.txt e sai lendo tudo quanto é diretório que está desabilitado para visualização lá. Quer dizer, se está com o diretório desabilitado, muito provavelmente alguma informação sensível que ali contém, né? Então, um bom começo para análise de aplicação seria analisar o arquivo robots.txt. Procurar os backups, os old, os velhos e coisas desse tipo também. Index.old, default.old, que às vezes as pessoas renomeiam os arquivos para poder fazer algum teste desenvolvendo em produção. Normalmente acontece isso bastante. Extensão back e old. Uhum. E nessa questão de testes, né, ou seja, existem alguns padrões, né, como o SSTM ou alguns outros padrões de teste que acho que ajudam também você ter tipo, um passo a passo para você fazer os testes, chegar a alguma conclusão, pelo menos um relatório final. Não sei, é por aí também, né? O SSTMM, ele define, inclusive, testes além da aplicação, mas ele é uma boa referência para a construção do relatório, onde ele sugere que você defina o horário que começou o teste, o resultado que teve, os falsos positivos que você analisou. Ele é uma metodologia muito interessante para se seguir. Recomendo até quem for contratar algum pentest ou quem for fazer pentest, use ele como referência para você ter um bom alinhamento do resultado. É legal, bem interessante. Bom, alguém quer complementar alguma informação sobre isso? Gustavo? Como o Giovanni falou aí sobre os ataques direcionados a cookies, normalmente eles carregam muitas informações importantes. Com um ataque bem arquitetado, o cara pode obter o tamper data e normalmente o arquivo de cookie pode tem alguns que tem informações SQL, então você pode extrair bastante coisa interessante de um cookie de aplicação web. Se tiver um XSS, dá para pegar o cookie facilmente. Inclusive essa questão de até diferenciar o que é um ataque ou uma tentativa de ataque de XSS ou de CSRF, né? Ou seja, a diferença de um e do outro, para as pessoas ficarem também com uma ideia de como é que é um ataque e outro. Alguém quer comentar? Então, o ataque de XSS é o que o pessoal naturalmente chama de cross-site script. O que é isso? Por exemplo, o cara desenvolve uma aplicação e nunca observou as questões de segurança na aplicação web. Então, um atacante pode ir lá, inserir um JavaScript num campo que não é comumente tratado, e esse campo, quando a pessoa, por exemplo, eu faço o ataque de JavaScript, eu submeto, então, por exemplo, se a pessoa for visualizar um comentário, ela pode se deparar com aquela caixinha pulando na cara dela ali. Tudo bem, o pessoal acha que normalmente o ataque XSS é só uma caixinha, mas ele pode conter coisas muito arriscadas. Por exemplo, você pode fazer um ataque direcionado, pode fazer
com que o usuário acredite que aquele site seja verdadeiro, redirecionar ele para um site malicioso. Então, vai muito do que da mentalidade do hacker, né? O que ele quer fazer, na verdade. Então, o XSS é um ataque bem interessante por causa disso. Teoricamente, ele é simples, mas quem tiver um pouco de criatividade aí pode fazer ataques fantásticos usando o XSS. Eu, por exemplo, na semana passada tive uma palestra onde eu demonstrei que inserindo um XSS no campo subject e no campo da aplicação, eu conseguia obter o admin do site e ainda obter alguns dados sensíveis lá do site somente usando ataques de XSS. É interessante nessa questão. Bom, mais algum comentário? Alguém quer complementar alguma informação? Só para o pessoal, quando achar XSS, ter um pouquinho de atenção a ele. Normalmente eu vejo o pessoal com muito desdém quando vê, é só um XSS. Uma observação interessante que até o próprio hacker dos hackers, chamado Kevin Mitnick, foi acometido por um XSS bem grave na página dele que estava direcionando para um site de pornografia homossexual. Veja que todo mundo tem chance de... Vulnerabilidade é um negócio que acontece, né? Em tudo quanto é lugar. E aí, mais algum comentário? Alguma questão para a gente discutir aqui sobre procedimento? Mensagem, pessoal. Não, pergunta não. Né? Inclusive, lembrando os nossos ouvintes aí que, se quem quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, tem a sessão de perguntas aí ao longo de quem está acompanhando ao vivo, que pode mandar uma pergunta para a gente, para responder aqui durante o SecurityCast. Né? Mas então, falando sobre os aplicativos, né, depois que você usa os aplicativos, obviamente que o aplicativo ele não pensa, ele faz o que o profissional está fazendo no teste, está sendo comandado pelo profissional, tem um resultado final que é o relatório. E aí, como é que deveria ser, quais são as dicas para a elaboração de um relatório de vulnerabilidades descobertas na aplicação? Qual é a sugestão de vocês? Posso começar? Pode começar. A minha primeira dica é só coloque vulnerabilidade no relatório, as vulnerabilidades que puderam ser comprovadas. Não basta a ferramenta ter listado, falou que tem, se você não conseguiu comprovar ou conseguir coletar evidência de que aquela vulnerabilidade realmente existe, não coloque no relatório. Na melhor hipótese, coloque no relatório só assim uma nota dizendo suspeito que que pode ser que tenha, mas nunca afirme que tenha se você não conseguiu comprovar. Então, por exemplo, eu já contratei pentest de uma empresa muito famosa no Brasil, em que eu mudei o banner do meu switch e a empresa me listou 1 milhão de vulnerabilidades no switch Cyclades PR1000. E quando na verdade o switch não era Cyclades PR1000, só porque a ferramenta mostrou, ele me listou. Então pega muito mal quando você for apresentar o relatório de uma ferramenta inexistente. Só a dica aí para você, para quem for fazer. E o engraçado é que ele lista vulnerabilidades e vulnerabilidades correlatas sem antes mesmo testar se tem aquilo ali de fato. Ele presume que se é PR1000, ele deve ter essas vulnerabilidades aqui por padrão. É verdade. Bom, na questão do formato, acho que do relatório, uma sugestão que eu dou é que fala. Diga. Eu estou falando que o legal é que essas ferramentas de scan automatizados, elas te dão o CVE que aquela suspeita indica. Então não falta informação para você comprovar. Então, isso não pretende muito avançar muita coisa. Verdade. Só com base nos scans.
como eu estava comentando sobre a questão do formato do relatório, uma sugestão que eu, pelo menos, tenho é que tenha pelo menos duas versões do relatório. Uma versão talvez um pouco mais técnica, né, ou mais profunda, e uma versão, vamos chamar de executiva, né, que é uma versão com uma linguagem mais simples, uma abordagem bem mais direta e sem muito tecnicismo, porque quem vai ler esse relatório aí seria mais um executivo da empresa, que ele não tenha o conhecimento de ir a fundo nos detalhes, como a gente vulgarmente chama de escovação de bit, né? Então, acho que uma sugestão também é você ter duas versões desse relatório, uma versão técnica e uma versão um pouco mais executiva. Acho que facilita também o produto final do relatório. Eu, particularmente, faço sempre duas versões, uma em tecnês e outra para o gerente. Porque, no final das contas, quem vai te cobrar aquilo ali é o gerente, né? Quer ver gráfico, quer ver números e tal, e o rapaz da informática, digamos assim, vai querer ver o que ele tem que corrigir para não ser demitido. Rapaz da informática foi ótimo. Aí entrou numa coisa... Aí entrou numa área que eu gostaria de compartilhar com vocês, ou que eu gostaria que vocês compartilhassem comigo a experiência de vocês. Eu costumo recomendar que nos resultados de pentest não tenham ações corretivas, ou não induzam que nenhuma... Somente fique em apontar as vulnerabilidades encontradas e as comprovações de que elas existem. E não ficar nessa, recomendo que você faça isso, ou recomendo que você faça aquilo. Porque eu já presenciei alguns casos em que o resultado de um pentest vem com uma série de recomendações que, se elas fossem aplicadas, todas as recomendações, o ambiente ia parar por si só. Ia ser um alto denial of service. Eu não sei qual a opinião de vocês a respeito disso daí. Eu pessoalmente concordo com você, porque acho que a solução dos problemas é uma outra abordagem. Você tem que analisar exatamente todo o ambiente, analisar com calma qual é o impacto daquela alteração, se aquela alteração é a melhor realmente a ser escolhida naquele momento. Então, ou seja, são dois serviços completamente diferentes, até muitas vezes profissionais completamente diferentes, né, nessa situação. Então, por isso que eu concordo com você. Acho que alguma coisa é você apontar onde está a vulnerabilidade, né, e outra coisa é você apontar, além disso, a questão da solução do problema. Não sei o que o Gustavo Roberto acha. Não, justamente por aí mesmo, cara. Tem os caras que sugerem coisas que são de outro mundo, ou iam acarretar vários problemas se fôssemos seguir tudo à risca, né? E tem uma outra, cara, essa aí é importante falar. Muita gente usa o Pastebin para compartilhar código. E se você fizer uma varredura rápida lá no Pastebin e procurar por algumas strings, você vai perceber o quanto de gente vulnerável que tem pelo Brasil afora. E é nego de banco e tal, colando código no Pastebin com senha de banco, senha de aplicação, várias coisas lá, cara. Eu, particularmente, recomendo fortemente que os caras não colem nada por lá. Bem lembrado, Gustavo. E não só o Pastebin, como também o GitHub também está com muita cópia, que o pessoal vai querer as facilidades do GitHub e acabam levando aplicações internas para lá na facilidade do versionamento e acaba expondo o código para quem quiser dar uma auditada. O mais engraçado é que esses dias eu pesquisando sobre uma aplicação de um cidadão aí, tinha inclusive a chave do SSH do cara. Então, quer dizer, você obtém aquela chave ali e depois é só fazer bagunça. Complicado, hein? Mas é uma boa dica essa aí. Boa dica. Não pode fazer bagunça não, que o Gustavo Martinelli está ouvindo a gente. Desculpa, Martinelli, não faça bagunça. Isso aí. Mas, bom, mais algum comentário? A gente já pode caminhar para
o encerramento aqui. O que vocês, algum comentário a mais aí na situação? O que vocês acham? Na verdade, esse assunto... Desculpa, Giovanni, pode... Isso que nós falamos é só o comecinho do que seria um teste de invasão. Porque as informações que as ferramentas podem dar, elas são somente para você iniciar todo o processo do que vai ser a invasão propriamente dita. Ela está só naquela fase de coleta de informação. Dependendo do que for encontrando, você vai utilizar técnicas diferentes, abordagens diferentes. E normalmente você vai cair para um shell script, um código em C, um código em Python, um código em Perl. Eu pessoalmente gosto muito de Perl e Bash Script. Minha praia está mais nisso daí. Aí eu não sei o que o Gustavo acha. Não, justamente, é por aí mesmo, Giovanni. Tinha uma coisa para falar, acabei esquecendo. Quem quiser concluir aí. Não, só, assim, se não temos mais nenhum assunto assim, para colaborar nessa situação, eu acho que já pode encaminhar para o final, né? E, bom, e aí eu vou convidar a cada um de vocês, né, Gustavo, se você lembrar, você pode complementar aí aquilo que você tinha esquecido, mas aí convidar cada um a fazer falar sobre aquela notícia da quinzena que achou mais importante da área de security, né, que acho que gostaria de destacar aqui no final aqui do SecurityCast. Aí, Giovanni, Gustavo, Roberto, quem quiser começar, fique à vontade. Eu só vou levantar a bola para vocês que esse final de semana foi o H2HC, e daí vocês podem, Gilberto que foi, pode dar mais ideia do que aconteceu de legal. Então, vamos lá, para mim está só por isso mesmo. Bom, legal. Bom, eu tive lá na H2HC, realmente um evento de primeira linha na Security Nacional aqui. Acho que quem quiser conhecer mais sobre segurança de forma profunda e bastante técnica, o convite do H2HC do ano que vem, 2015, está por aí. Realmente palestras de altíssimo nível técnico, de altíssimo nível de ambiente, e tem sim, dicas de vulnerabilidades em PV6, hardware, falhas de firmware, a parte de pentest, análise de vulnerabilidades em CPUs, em processadores. Então, realmente foi um ambiente muito interessante, além, obviamente, de todo o networking, acompanhar o pessoal fazendo lá o Capture the Flag, inclusive foi diferente dessa vez agora, um pouco diferente lá. Foi um Capture the Flag que não era bem exatamente uma invasão, mas na verdade analisar e dar o diagnóstico e a resposta de uma invasão que estava acontecendo num ambiente simulado lá no local. Então foi bem legal. Eu acho que sim, foi sábado e domingo aí de muito aprendizado e de muito contato com outras pessoas. Foi bem interessante. E aí, Gustavo, Roberto? Então, cara, a minha notícia dessa semana aí, de coisas legais que aconteceram, é mais um ataque envolvendo o SSL, que esse ataque novo os caras chamaram de Poodle, Padding Oracle on Downgrade Legacy Encryption, que é algo como enfraquecendo a criptografia legada na revelação do downgrade, ou alguma coisa similar a isso, que usam um tipo de ataque main the middle, utilizando, por exemplo, um access point malicioso e um provedor comprometido para extrair os dados de conexões HTTP teoricamente seguras. E o ataque é tão poderoso quanto os outros ataques do SSL, e a melhor coisa a se fazer no momento é desabilitar esse SSL-V3 aí, SSL-V3, que com isso você consegue pelo menos não sofrer esse tipo de ataque. Mas, assim, um ataque relativamente novo, acho que tem uns 2 dias, ou talvez até mais, mas bem perigoso, assim como aquele outro ataque envolvendo o SSL. E é isso aí.
Inclusive, em relação a esse ataque aí, o Tor liberou uma versão nova agora, tem pouco tempo, exatamente desabilitando a SSL3 por causa dessa vulnerabilidade do Poodle. Então, quem usa Tor, a recomendação é atualizar para uma versão nova que não tem esse problema, né, em relação a isso aí. Vou passar a palavra para o Gustavo Martinelli para fazer as considerações dele aí das notícias de security ou de ambiente aí da quinzena. Bom, pessoal, eu vou comentar aqui uma notícia do Ministério Público Federal, né, do Rio Grande do Sul. Ele ajudou nas investigações e deflagrou uma operação que estourou mais uma rede de pornografia infantil na Deep Web. Eu falo isso em questão de security porque todo mundo acha que não permite identificação do usuário, né, mas alguns alvos foram selecionados e eles conseguiram fazer o quê? Identificação das pessoas que estavam trafegando aqueles dados e mantinham servidores com aqueles dados. Então, a Deep Web ela não está mais tão anônima quanto ela costumava ser, né? Então a gente sabe que de repente vocês podem complementar melhor, que não é só instalar o Tor e utilizar o Tor que você está anônimo na internet, né? Realmente boa lembrança essa do ambiente que teve, né, esse ataque, essa operação da Polícia Federal que prendeu os pedófilos, e lembrando realmente isso, que nem todos assim, o Tor não te garante anonimato completo, né? Pessoal, só lembrando que essa ação foi tão grande que ela ocorreu também em Portugal, na Colômbia, no México, na Venezuela e na Itália. E está ocorrendo também em vários estados no Brasil. Então, assim, realmente foi uma grande união dessas nações e dos estados, através dessa investigação promovida pelo Ministério Público Federal, que começou a monitorar a Deep Web e conseguir encontrar a rede de pedofilia. Eu gostaria de observar também que essa operação também está ocorrendo no Espírito Santo e quem estiver mexendo com pedofilia aqui também vai entrar bem. Bom, exatamente, é isso aí. Agora vou já nos momentos finais aqui no nosso SecurityCast. Vou agradecer a quem acompanhou a gente aqui, né, tanto online como depois assistindo os vídeos que estão disponíveis ou lá no www.youtube.com/securitycast ou no iMasters, no imasters.com.br/perfil/securitycast. Os vídeos ficam lá. E agora lembrando que também quem quiser só ouvir o SecurityCast também vão estar lá publicados no iMasters apenas o áudio, né, dos programas. Quem quiser então baixar o podcast e escutar apenas o podcast, né, como um podcast, também vai estar disponível lá no site do iMasters, né, para isso aqui. A gente só já aproveitando e convidando, o próximo SecurityCast vai acontecer no dia 3 de novembro, né? Então daqui a 15 dias, dia 3 de novembro, a gente vai estar aqui de volta. E aí a gente já está disponível aqui para quem quiser mandar dúvidas, sugestões, né, aqui para o nosso SecurityCast. Pode usar lá a nossa página do Facebook, no www.facebook.com/seccast, né? Já aproveitando aqui me despedindo, vou agradecer aos meus amigos aqui que compartilharam comigo aqui o SecurityCast dessa noite, né? Dar uma boa noite a todos, né? E obrigado aí pela participação e pelas opiniões aí de vocês. E eu já vou passar a palavra para o Giovanni para fazer também suas considerações aí nesse ambiente. Alô, Giovanni. Opa, então boa noite a todos, obrigado quem tem acompanhado, quem acompanhou ao vivo e quem tem acompanhado os vídeos depois. Por favor, deixem suas opiniões, dúvidas e um abraço para todo mundo. Até mais. Gustavo Roberto. Então, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pelo acompanhamento aí do nosso podcast. E lembrando, quem quiser enviar perguntas ou conversar mais sobre esse assunto que nós tratamos hoje, bem como outros assuntos, basta enviar um e-mail, um comentário lá que nós com certeza vamos responder a todos vocês aí. Legal. Vou passar a palavra para o Gustavo Martinelli para as suas considerações aí finais. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no SecurityCast.
E quem tiver alguma dúvida assim, realmente ligada à área jurídica, pode submeter também, que eu tento trazer para cá e botar como tema também do canal. Então, boa noite, boa semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Então, boa noite. Até o próximo Security Cast, dia 3 de novembro. Até lá. Um grande abraço.